vamos ao nosso artista. Eu trouxe a vocês, olhem, um autorretrato de Gustave Courbet, não é? Bom, se vocês olharem bem para ele é um pouco, ele foge do padrão, não é? Ora, um artista importante não deveria posar como intelectual? Ou como alguém trabalhador? Ou mesmo como um romântico Delacroix, como um dandy, a criatura que está acima das mediocridades da vida? Aqui, Courbet se auto-representa, meu Deus, como um preguiçoso, um lascivo. Ele está com o cachimbo na ponta da boca, estão vendo, não é? Descabelado, quase no seu bastidor, no seu ateliê, como quase quem diz, ai, como vocês me cansam, meu Deus, olhe, né? Mas olha este, autorretrato como desesperado. 1841, olha, ele assina aqui, o jovem Courbet. Acabou de chegar em Paris. Ele não chegou em 40 em Paris? 41. Gente, um quadro como esse, não é? Provoca um furor em todo o universo artístico da França. Ele não era conhecido ainda. Mas, olhem, isso não arrebenta completamente a própria tradição do retrato. O retrato no momento de pose. O retrato não é um momento de controle das emoções. Pense na Mona Lisa, por exemplo. Pense em toda a tradição do retrato ocidental desde o Renascimento. Não é o momento também de... Pense na gravura do Napoleão III que eu mostrei a vocês, não é? O retrato deve mostrar, como se chama, movimentos bruscos das paixões? Não. Deve mostrar dúvida? Não. Ele deve eternizar uma imagem abstrata do representado, não é assim? O que ele quer dizer com isto? Você faz ideia? As forças que existem no interior da alma do artista, quando ele vai produzir a sua obra. Você acha que ele é só um profissional? Pinte isso e ele pinta. Ele não é uma máquina. Existem mecanismos internos, obscuros, que fazem parte da vida orgânica do artista, não é? Razão misturada com ódio, com amor, com desprezo, com tudo que você imaginar. Tudo isso vem à tona quando ele produz uma obra. A obra de arte, diz Courbet, é um enigma para o artista. Às vezes o artista nem sabe o sentido daquilo que ele pintou. É assim que funciona. Olha, né? Eu não sou um profissional. Eu não sou um artista profissional. Eu sou um ser que precisa pintar, porque alguma coisa dentro de mim exige que eu o faça. Estão percebendo como está acontecendo uma quebra fundamental ali de posição, de atitude do artista? Está claro para vocês esse caminho que estamos fazendo até aqui? Olhe, né? Olhe, né? Eu, Courbet, somente eu posso pintar os meus quadros. Você não é Courbet. Você não sente como eu. Você não teve a minha experiência de vida. Você não teve a origem social que eu tive. Então tudo isso somado, a qualidade sua é diferente da minha, percebe? Então só eu posso pintar isso e ninguém mais. Courbet também se tornou rapidamente, pela grande habilidade que ele tinha, ele não era ignorante, ele tinha uma formação técnica e artística sólida, não é? Mas ele não vai para a academia, por várias questões, como eu estou dizendo aqui. Para mim, guardem isso, pintar é quase uma missão de vida. É uma missão existencial, não é uma profissão. Profissão é advogado, como se chama, engenheiro, médico. Tá vendo, não é? Eu não sei fazer isso. Monsieur Courbet, o senhor pode pintar, não é? Aquiles e Patroclo, não é? Na guerra de Troia, para combinar com a minha sala, ele lhe daria uma surra de pau se você falasse isso. Porque ele diria, olha, eu não tenho a menor ideia de ler Homero, não tem nada a ver comigo, e eu não estou a seu serviço. Sabe a quem eu sirvo? A potências invisíveis, que a tradição ocidental chamou obra de arte. Vocês conhecem Clarice Lispector.
a nossa grande escritora vinda do estrangeiro, não é? Não é? Uma das últimas entrevistas de Clarice. Tem no YouTube, na antiga TV Cultura, não é? Eu acho que foi o Júlio Lerner que fez uma entrevista com ela, né? Nossa, é um pouco antes da morte, ela estava triste, amargurada. Ela tinha acabado de terminar A Hora da Estrela, né? E ela diz uma coisa que pouca gente percebeu na época. Ela disse, o que eu escrevo é um mistério para mim. Tem um texto que ela escreve, O Ovo e a Galinha. Ela disse, você acredita, meu filho, que até hoje eu não entendi o que eu escrevi? Quando você olha, mas essa mulher é uma idiota. Não, ela é uma artista. A obra de arte ganha vida própria. Ela ganha autonomia. Ela não é um projeto racional do artista, compreendem, gente? Existem outras forças orgânicas, estão vendo, não é? Qualitativas, que produzem a obra de arte. Então ela não é mecânica, ela não pode ser feita por quantidade. A Academia Francesa faz isso. Eu, artista moderno, parto da minha subjetividade para dizer o universal. Compreendem? Compreenderam o que está em jogo? Olha, né? Courbet tinha frases de impacto. E agora eu cito a vocês também um artigo muito bonito, não é? Do professor Jorge Colli, não é? Foi meu professor da Unicamp, História da Arte, né? Há um belíssimo texto dele, é bem curtinho, chamado O Novo Artista. Está numa coletânea, um livro chamado O Corpo da Liberdade. Companhia das Letras, se eu não me engano, não é? Claro que é caríssimo, tal, mas arrumem isso, eu não estou estimulando a pirataria. Mas existem ferramentas internéticas para isso, é bonito falar assim, não é? Veja, são possibilidades, né, que as pessoas de má índole fazem, não é? O Corpo da Liberdade, O Novo Artista. Olha as frases de Courbet. Muitos jovens vinham procurar Courbet, porque isso daqui é uma coisa nova, não é? Estão percebendo, gente? Não é uma atitude nova, não é uma definição nova do que é a obra de arte. Ele vai dizer, olha aqui, minha gente, eu não tenho e não posso ter alunos. Eu, Courbet, que acredito que todo artista deve ser seu próprio mestre, não posso sonhar em me fazer professor. Porque a minha verdade é minha, não é sua. Ela é intransferível. Ah, então você é egoísta? Você fala de si o tempo todo? Não, porque aí tem uma mágica que acontece. Quando eu produzo uma obra de arte, se ela prestar, se ela não prestar, aí é egoísmo mesmo, né? Aí é narcisismo, não é? Mas se a obra de arte tiver densidade, a obra de arte, quando eu parto de mim, não parto, quando eu a produzo, ela ganha vida própria. E ela é a humanidade. É a humanidade dita pela singularidade de uma existência. Compreenderam isso? Bonito, não é? Revolucionário, não é? Olha os 4 pontos que Courbet diz. Você que quer ser artista, não faça o que eu faço. Não tem nenhum sentido e você não vai conseguir fazer. E eu também não vou fazer o que você faz. Tá vendo, né? Não faça o que os outros fazem. Se você pintar como o grande Rafael do Renascimento pintava em outros tempos, você não terá nenhuma existência. Será só um técnico. Pinte o que você vê, o que você sente, faça o que você quiser e aguente a paulada que vem aí. Ahá! Nossa! Não tem uma ética nesse negócio? Ele vai transferir essa ética da produção artística para a atuação política dele. Ele será socialista, vai se engajar na Comuna de Paris, mas ele não vai ser partidário, atenção. Ele não vai assumir posições partidárias. Ele tinha horror a partidos políticos, não é? Mas é uma posição de vida, tá vendo, não é? O meu ponto de vista é este, o seu é diferente. Eu não quero convertê-la a mim, tá vendo, não é? Eu sou solitário, mas eu vivo de acordo com esses princípios. Eu não saberia ser diferente. O grande demônio, diz Courbet, da vida moderna,
Me desculpe, Baudelaire, que eu amo tanto. Não é o tédio, é a hipocrisia. Estão vendo para onde isso vai? Então, o que acontece? Olha um quadro como esse, não é de uma ousadia extrema, não é? Esse homem sofreu muito na vida, viu? Olha, né? E ele era, apesar do que dizem, era depressivo, não é? Olha, né? Mas ele ostentava como se fosse em público, ele era uma figura terrível, não é? Lá pelas tantas, Monsieur Courbet vai beber chopp, cerveja, tudo que você puder imaginar em profusão, não é? Fica com uma barriga enorme, não é? E ele diz, esse é o meu projeto, incomodar todos à minha volta. Ele falava alto, não é? Sabe aquela pessoa, tá, você começou uma aula, de repente chega uma pessoa atrasada, derrubando cadeira, gritando, não é? Falando alto, ai, 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 ai. Pronto, é ele, tá vendo, né? Ou seja, ele quebra as expectativas, ele incomoda, fisicamente ele incomoda, né? Ele não é igual aos outros, ele não pode ser classificado. Courbet é o quê? É romântico? Claro que não. Ele é, o que ele é? Tá vendo, né? Vão dar um nome para ele. Ele é realista. Bem-vindos ao realismo, que não significa coisa nenhuma. Certo? Podemos avançar daqui? Olhem agora, fotografias do Monsieur Courbet no auge do seu projeto de engorduramento. Olhem, vejam aqui. Olhem aqui então. Era um homem triste, não era totalmente alegre, não? Mas é claro, a mídia francesa não se aprofundará assim, né? A mídia francesa, os jornais da época, não é claro, farão de Courbet o maior narcisista da época. É exatamente o contrário. Compreenderam? Olhem ele aqui, numa outra imagem dele. No final da vida ele emagrece bastante, depois da desgraça da comuna. Olhem, o jornal Eclipse, mostrando Monsieur Courbet, né, começando a ir para o seu ateliê. Olhe, né? Courbet adorava dizer, não é? Eu tenho dois grandes emblemas na minha vida. Um deles é Charles Baudelaire. O outro, Honoré de Balzac. Balzac, no começo do século XIX, Balzac viveu só 51 anos, gente. Nasceu em 1799, morreu em 1851. Balzac cultivava também uma pança gigantesca. E ele dizia, eu não escrevo abstrações. A França inteira sai da minha imensa barriga. Tá vendo só, não é? Ele cria o chamado romance fluxo. Ele tem um projeto, escrever as verdades orgânicas da burguesia francesa em 78 livros. Não consegue. Ele escreve só 47. A Comédia Humana. Leiam, 47 livros. Tem uma tradução maravilhosa do Paulo Ronay, publicada pela editora Globo de Porto Alegre. Foi reeditada recentemente, né? Olha, né? Então, é magnífico aquilo, não é? Olha, né? Eu, sobretudo, indico um para vocês, As Ilusões Perdidas, que faz parte, né, do grande romance, né? Lá há um personagem, né? Lucien de Rubempré, não é? Como que era o romance tradicional francês, mesmo o romântico, não é? Por exemplo, não é? Lucien saiu de sua casa, foi ver o Monsieur Lafon, por exemplo, não é? Olhando nos olhos de Monsieur Lafon, começaram a discutir sobre a natureza do belo e da arte em geral. Como é a descrição do Balzac? Lucien de Rubempré foi ver o Monsieur Lafon. Ele abriu a porta, saiu no corredor. Quando estava no terceiro lance de escada, voltou novamente para o apartamento. Havia se esquecido a chave. Aí ele percebeu que estava com o fogo ligado. Ele desligou o fogo e voltou a sair escada abaixo. Encontrou Madame Lucille, não é? Faladeira, como sempre, no caminho. Madame Lucille lhe contou, tá vendo? Não vai chegar nunca lá. Madame Lucille
lhe contou sobre as peripécias da vizinha da noite anterior. Aí já vai 2 páginas, né? Finalmente, depois de ter se desvencilhado Madame Lucille, foi para a rua e percebeu que o padeiro estava indiferente com ele. Não sabia muito bem porquê, mas caminhando alguns passos, descobriu o filho, o menino do padeiro, que estava a brincar com suas bolinhas de gude na rua. O menino sorriu para ele e Lucien perguntou o que é correndo com seu pai. Olha, né? Gente, o romance é isso. Ele não vai chegar nunca na casa de monsieur que ele havia ido. Estão percebendo? Ou seja, o que aconteceu da minha casa, não é, até o monsieur Lafon? É isso que interessa ao Balzac. Compreenderam, gente? É esta vida orgânica. Ah, mas então é um conjunto de banalidade da vida? Não. Balzac diz, é como a água que ferve aos pouquinhos. Para ferver, ela não fica em banho-maria. Do acúmulo de banalidades nasce a beleza. A verdade nasce do acúmulo do fluxo da vida. A vida não é uma ideia. A vida é vivida. Sabe o que é amar? Você só sabe que se amou. Mas o seu amor não é igual ao meu. Sabe o que é morte? Você vai conhecer só quando ver a sua mãe no caixão. Será a sua verdade sobre a morte. A minha será outra. Compreenderam, gente? Perceberam a potência desse pensamento? Isso é o romance fluxo de Balzac. Isto é a pintura de Courbet. Perceberam o que está em jogo aí? Nós temos que fazer esse grande discurso antes de apresentar as obras dele. Senão vocês vão achar que é tudo um conjunto de banalidade. Está vendo? Não, não é. E por que eu vou perder tempo lendo Balzac? Está vendo, né? Por quê? Porque ele tem muito a me ensinar. Ele decifra a banalidade da vida. O mundo burguês não é heróico. Ele não vai se eternizar. Ele é passageiro, não é? Ele é absolutamente instável, não é? Não é assim, não é? Para de se enganar, né? Retire, extraia da miséria da vida toda a grandeza dela. Agora a verdade se revela em instantes, em impressões. Pronto, já estraguei o curso. Isso é impressionismo. Tá vendo? A beleza se revela num instante e desaparece depois. Essa é a condição moderna. Quer fazer o favor de parar de se enganar e de enganar os outros? Não é? Ai, que bom se nós fôssemos do Renascimento. Não somos. Não temos direito à eternidade. Está vendo, né? A beleza está exatamente na precariedade das passagens e na verdade orgânica de si. Tem uma ética nisso, não é? Não queira ensinar os outros. Simplesmente se entregue a si e produza o universal. Olha o ensinamento de Balzac. Estão vendo? Você não entende a modernidade sem ler os 37 livros de Balzac. Olha o que eu estou falando aqui, hein? Mais uma tarefa para a aposentadoria, meu amigo. Está vendo, não é? É evidente que isso será impossível daqui para frente. Ah, olhem, Monsieur Courbet, né, em La Lune, não é? Pintando o seu autorretrato. Vejam, não é? Um homem modesto. Olhem o que o motiva. Ah, o jornalismo sempre é assim, né? Ele sempre entende tudo errado, não é? Não é assim, não é? O jornalismo é a morte do pensamento, não podemos dizer isso aqui. Há jornalistas na casa, não é isso, não é? Mas não é o caso do professor Mário, não. Ele é diferente, não é? Claro que sim, paga nosso salário. Ah, veja aí, uma charge de Balzac. Balzac trabalhava, sabe como? Com um grande hobby, aquele que você coloca depois do banho, não é? Um roupão, não é? Com um grande roupão, olha, né? Imenso, né? Obeso, orgânico. Eu sou uma lagarta que excreta livros. Olha, está vendo, não é? Veja, né? Ah, mas eu sou um romântico cheio de ideias. Não, não entendo, eu não entendo nada do que o senhor está falando. Ô, belo, por favor, para, eu não entendi nada. Eu sou um homem simples, eu sou um homem rústico, não é? A beleza, para mim, é o que eu percebo da beleza. Estão percebendo, gente? O verdadeiro conceito é o pensamento unido ao sentir.
O pensar e o sentir têm que ficar amalgamados, não podem ficar separados, senão você cai no mundo da quantidade, no mundo da abstração. Compreenderam isso? Esses intelectuais, Balzac, Courbet e todos os outros, sabe o que eles estão procurando? Maior rigor nas suas obras. Maior verdade do vivido nas suas obras. Perceberam? Você jamais vai conseguir escrever um romance como Balzac. Não é porque você não tem capacidade. Também isso. Mas não só isso. Isso não é importante. É que você não viveu o que Balzac viveu. E não teve a capacidade de traduzir aquilo numa obra. Transformar uma experiência subjetiva vivida em uma obra universal. Esta é a tarefa do artista moderno. Perceberam? Mas o ponto de partida tem que ser a verdade do vivido. A partir daí, você constrói todo o resto. É comovente, não é?